Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1047. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Vasco da Gama e o Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Segundo jogo, Fluminense e o Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 5 vitórias, e já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo, Avaí e o Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo, Novo Horizontino e o Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Ceará e o Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo, Cuiabá e o Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 3 vitórias, 2 empates, e já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo, São Paulo e o América pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Oitavo jogo, Cruzeiro e o Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias, 1 empate e nono jogo, Internacional e o Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 2 vitórias, 3 empates, e já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Décimo jogo, Chapecoense e o Londrina pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo, Santos e o Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo, ABC e o Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Coritiba e o Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 14º jogo, Goiás e o Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.